Aleluia. Hoje, noite de Santa Ceia do Senhor, nós queremos juntos meditarmos em alguns textos que nos falam sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada, nosso caminhar com Cristo, caminhada cristã com Ele, né? Aleluia. E eu vou ler alguns textos, vou estar aqui falando de alguns textos com os irmãos, e o primeiro deles eu gostaria que o Érico colocasse Apocalipse 22, 20. Nós vamos ler com os irmãos. Glória a Deus. Diz assim, Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Outra tradução diz, ora vem, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim, nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Mais um texto ainda, Salmo 122, de 6 até 8. Salmo 122, 6, diz assim, orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Amém? Aleluia. Meus irmãos, a caminhada de fé com Cristo tem etapas bem distintas, bem visíveis. Nós podemos acompanhar, principalmente eu, tenho 53 anos de idade, 53 anos de igreja, né? Já nasci dentro da igreja. Antes de eu nascer, minha mãe tocava o acordeon, né? Aquela barriga enorme, colocava o acordeon ali e eu já cultuava a Deus antes de ter nascido. Então, nós podemos ver e podemos exemplificar, vivenciar, viver junto com irmãos que nasceram na fé e a gente viu essas pessoas crescendo e vendo essas pessoas não crescendo também só no sentido físico, mas no sentido espiritual, dando os primeiros passos na fé e se tornando adultos na fé. E a caminhada é composta então de etapas. E nós vamos galgando degraus e vamos subindo e cada vez mais. E a Bíblia Sagrada inclusive nos exorta a isso, para que nós cresçamos em graça e conhecimento. Que haja um crescimento, um amadurecimento na nossa vida espiritual. Meus irmãos, e quando nós vemos desde o início, lá na conversão dos irmãos, o Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, através da palavra pregada, através, quem sabe, de um cântico, de uma palavra que veio através de um cântico, através de um testemunho, enfim, várias formas que Deus usa para falar com as pessoas e para que o Espírito Santo venha trabalhar nessas vidas e haja esta conversão. Então, as pessoas são despertadas do seu estado de pecado e começam a refletir sobre a vida e começam a desejar mudar de vida e andar ao lado do Senhor Jesus. E começam a perceber e a entender a necessidade de passar pela cruz de Cristo, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, de começar a experimentar aquilo e a viver. E nós, quando aceitamos a mensagem da cruz, temos então perdão de todos os nossos pecados. O nosso passado
é jogado no mar do esquecimento. E a Bíblia nos garante, nos afirma que nunca mais Deus se lembra daquilo que nós fizemos outrora. Amém por isso, glória a Deus, aleluia. E nós vemos então que através deste perdão, através desta cruz, através desses atos que nós nos entregamos, nós passamos a ter vitória sobre o mundo. Aleluia! Passamos a ter vitória sobre o mundo. O mundo não é capaz de nos influenciar mais se estamos verdadeiramente em Cristo. O mundo começa a perder todo o seu sentido quando nós estamos verdadeiramente em Cristo. O inimigo também perde o seu poder de atuação, de ação sobre as vidas daqueles que se entregam a Cristo. Aleluia. Temos vários testemunhos de pessoas que tinham vários vícios, várias ações que eram nitidamente coisas que o inimigo usava a vida daquelas pessoas para a destruição de si próprio ou de outros que estavam ao seu redor. Mas nós vemos isso acontecendo na vida das pessoas, e a partir do momento que nós vemos Jesus entrando na vida dessas pessoas, o inimigo não tem mais força, não tem mais poder. Aleluia. E aquelas pessoas que estavam jogadas, sendo falada por outros, dizendo: olha, esse daí não tem mais jeito, essa não tem mais solução. Deus resgata, aleluia, refaz para a honra e glória do seu louvor, faz como vaso de valor nas suas mãos. Aleluia. Então nós temos a vitória sobre o mundo, nós temos a vitória também sobre a ação do inimigo. E o mais glorioso de tudo, uma promessa de vida eterna ao lado de Jesus, na glória, para todos sempre ao lado de Jesus. Aleluia. Esta é a promessa mais gloriosa. Nós podemos vencer o mundo, podemos vencer o inimigo, mas para mim a promessa, a maior promessa de todas, é eu poder ter a certeza da vida eterna. Aleluia. Enquanto muitas pessoas não têm certeza de nada, não sabem o que vai acontecer, tem medo disso, tem medo daquilo, nós, pelo contrário, nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou: o morrer para mim é lucro, é incomparavelmente melhor, porque ao momento em que fechar meus olhos aqui, aleluia, estarei com Cristo para toda a eternidade. Aleluia. E aí nós vamos progredindo na nossa vida, nós vamos caminhando, nós vamos subindo os degraus da fé, e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, nos aproximando cada vez mais do céu. E começamos uma vida de comunhão uns com os outros na igreja, passamos pelo batismo, chegamos num culto como esse, para aqueles que já se batizaram, de participar da Santa Ceia, pelo menos uma vez por mês estamos aqui reunidos, lembrando de tudo isso que o Senhor fez na cruz, por mim e por você. Aleluia. E vamos nos santificando, através da ação do Espírito Santo, através da palavra pregada, e vamos crescendo, e vamos tendo uma vida de adoração, diante do trono de Deus, e começamos a participar de todas as promessas, começamos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Sendo aqui, antes de nós morrermos ou sermos arrebatados, e por toda a eternidade estaremos desfrutando de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Aleluia. Então, através disso, nós vemos libertação, nós vemos restituição, restauração de finanças, do casamento, e de tantas áreas e tantas que nós poderíamos citar aqui, que Deus intervém com a sua mão poderosa
e aquela vida, aquela família, aquela empresa, tudo é transformado, e nós passamos a fazer parte daquele versículo que diz assim: vivendo em novidade de vida na presença de Deus. Aleluia. Passamos a viver essa expectativa da eternidade. E quando nós falamos de eternidade, nós vemos a palavra de Deus nos afirmando de uma forma bem categórica, não existe outra a não ser essa, ou é céu ou é inferno, não existe um meio termo, não existe purgatório, não existe nada desta forma. Nós não encontramos isso em nenhum momento na Bíblia Sagrada, mas encontramos que existem dois caminhos apenas. E para aqueles que experimentaram tudo isso, aleluia, existe mais uma alegria ainda. Além de tudo, de nós irmos morar nos céus para todos sempre com o Senhor, nós estaremos livres para sempre do inferno e das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, de todo choro, de toda tristeza, de toda amargura. Tudo cessará, aleluia, por causa da promessa gloriosa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Aleluia. Então nós passamos a viver essa expectativa dessa eternidade com o Senhor, com Cristo no céu para todo sempre, sem medo da morte, sem medo do inferno. Aleluia. As pessoas têm tanto medo, né, de morrer, mas porque não sabem, não conhecem a Cristo, não conheceram esse caminho maravilhoso ainda. A partir do momento que nós conhecemos, começamos a viver, começamos a trilhar esse caminho, todo o medo da morte se dissipa, vai embora, aleluia, porque nós temos a certeza que nós temos um advogado junto ao Pai, julgando a nossa causa, aleluia, e nós participaremos da salvação pela eternidade, aleluia. Meus irmãos, e além de tudo isso, nós vemos algumas coisas que foram os textos que nós lemos, que eu quero chamar a atenção, inclusive é o tema da mensagem: escolhidos versus enxertados. Escolhidos versus enxertados. E nós, por que eu disse tudo isso? Por que eu narrei tudo isso? Porque no penúltimo versículo da Bíblia, foi o Apocalipse que nós lemos, o versículo do Apocalipse. Quero ler novamente aqui com os irmãos. O Apocalipse 22, 20, que nos diz isso: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora, ora vem, Senhor Jesus. E quando nós participamos de tudo isso que eu acabei de narrar para os irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm certeza da sua salvação, que não tem medo da morte, não tem outra opção a não ser amar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amar a volta do Senhor Jesus. E então nós começamos a ver esse texto, e é o penúltimo texto da Bíblia, penúltimo versículo, que diz então que nós, ora vem sem demora, ora vem Senhor Jesus. Nós vemos que nós devemos começar a clamar, os outros textos que eu li em Tessalonicenses, para ficarmos vigilantes na fé e amarmos a esperança. Que esperança é essa? É a volta do Senhor Jesus. Depois o Salmo 122, 6 e 8 diz assim, que é para eu orar pela paz de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Meus irmãos, vai além de nós cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Tão bonito esse corinho, gosto muito de cantá-lo.
vai além, meus irmãos. Vai além de nós cantarmos, vai além de nós orarmos para que os dias sejam abreviados. Meus irmãos, e literalmente o mundo tem se dividido na sua política, no seu jeito de pensar, no seu jeito de andar, no seu jeito de agir. Ou as pessoas estão de um lado, ou as pessoas estão do outro. E nós vemos claramente agora nesta guerra que tem sido executada contra Israel. Nós vemos as lideranças políticas, as lideranças mundiais, uns ao lado daqueles que estão atacando Israel, outros ao lado de Israel, defendendo Israel a todo custo. E meus irmãos, e quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual também, é da mesma forma. Ou nós estamos orando pela volta do Senhor Jesus, estamos pedindo que os dias sejam abreviados, e estamos orando para que haja paz em Jerusalém, ou não estamos subindo os degraus que deveríamos subir na nossa escalada da fé cristã. Eu já vou explicar por quê. Foi impactante quando nós participamos ali, há uns 15, 20 dias atrás, daquele congresso em Águas de Lindóia. Eu e o pastor Hudson fomos impactados por algumas pregações ali de um pastor judeu messiânico. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi exatamente isso. Nós às vezes não compreendemos a totalidade desses versículos, tudo isso que o Senhor quer realmente nos falar. Então vai além de nós cantarmos, de nós pedirmos que os dias sejam abreviados. E aqui nós tomamos o partido, sim, do lado de Israel. Nós somos pró-Israel, aleluia. Nós somos um povo que ora pela nação de Israel, nós somos um povo que abençoa a nação de Israel. Nós somos um povo que defende a nação de Israel. Aleluia. Nós estamos desse lado. E um desses posicionamentos, então, as pessoas, quando você vê elas falando, você vê o ódio saltando das palavras dessas pessoas contra Israel. E eu me alegro também que do outro lado também nós vemos o amor que Deus tem colocado no coração de tantas pessoas por Israel. Aleluia. Então, querendo eu, você, nós ou não, Deus escolheu Israel para ser o seu povo e ponto final. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer um parêntese. Eu lembro muito bem, agora está acontecendo quase que da mesma forma, da mesma maneira. Meu pai conta ainda, eu nem havia nascido ainda, ele estava lá na cidade ainda de Xaxim, ele fazia um programa de rádio. E quando houve os 6 dias de guerra contra Israel, aquelas pessoas que eram repórteres, que eram os jornalistas, falaram, agora é o fim de Israel, isso em 1960 e pouco. Agora é o fim para Israel, veja, nação tal está contra Israel, e nação tal. Olha o exército que está contra Israel. E meu pai falou, olha, não vai acontecer nada contra Israel, porque existe uma palavra, uma promessa na Bíblia Sagrada, que Israel não perecerá. Aleluia. É impossível, não pode. Aí eu disse que um daqueles que estavam lá nesse bate-papo, falou, só se o homem lá de cima colocar o dedo dele em cima da nação de Israel, não deixar nada acontecer. Meu pai falou, é exatamente isso que vai acontecer. E passado então aqueles dias, meu pai volta ali e eles falam, o senhor tinha razão, Israel venceu a guerra, aleluia, glória a Deus, e não vai ser diferente, Israel sempre será vitorioso, aleluia. Deus escolheu o seu povo, aleluia.
E se nós queremos subir os degraus da vida cristã, nós devemos amar incondicionalmente a nação de Israel, aleluia, orar por eles, defendê-los de uma forma incondicional, aleluia, porque através deles, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, aleluia. A promessa que era para eles, o texto diz que eles não o receberam, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia. Por isso o tema da mensagem, escolhidos versus enxertados. Aleluia. Então nós vemos aqui que através disso, eu e você conseguimos alcançar, conseguimos fazer parte deste projeto de vida eterna através de Jesus Cristo. Através deles fomos enxertados na oliveira verdadeira. E o que nos chamou muito a atenção naquele congresso, que o pastor falou assim: olha, nós pagamos o preço de todos os ataques por causa da igreja. Nós estamos sofrendo lá, sofrendo todos os ataques, todas as mortes, por causa da igreja. E o que a igreja tem feito por Israel? O que a igreja tem feito pela nossa nação? O que a igreja tem feito pelos judeus, pela conversão dos judeus, para que eles encontrem, para eles que alcancem a Jesus? Meus irmãos, naquela noite, foi erguida uma oferta naquele lugar por Israel. O pastor no dia seguinte falou: irmãos, nós batemos todos os recordes de todos os anos desse congresso. Mais de 105 mil reais de oferta para Israel, levantado naquela noite. Mas nós precisamos fazer mais, aleluia. Mais, porque eles pagam o preço para que nós possamos estar sendo abençoados aqui nessa noite, poder fazer parte dessa promessa que era para eles, aleluia. Nós somos aqueles que somos enxertados, fazemos parte por conta da nação de Israel, do povo de Israel, aleluia. Meus irmãos, cada judeu não convertido padece às vezes por conta de sermos egoístas e não nos interessar apenas pela nossa parte. Fazemos a nossa parte, estamos salvos, paramos por aí. Mas a cada pedido desta volta de Jesus, que nessa noite possa ser diferente. Que a partir desta noite, quando nós cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus, tenha uma intenção diferente no nosso coração. A cada pedido da volta de Jesus deve ser intencional e carregado com o seguinte conteúdo: eu amo a Israel, por isso eu amo a volta de Jesus. E se eu amo a volta de Jesus, eu amo a Israel. Aleluia. Uma coisa está ligada à outra. Aleluia. Sabe por quê? Quando eu clamo, haja paz em Jerusalém, quando eu cito esse versículo, quando eu oro pela paz de Jerusalém, não é simplesmente que esses ataques, que essas guerras cessem, que parem de atacar a Israel, mas sabe que a palavra do Senhor está dizendo: volta Jesus, para que no tempo mais breve possível, Israel possa receber o Messias tão aguardado. Aí sim, haverá a verdadeira paz em Israel. É dessa paz que a Bíblia fala. Aleluia. As guerras continuarão até a volta de Jesus, porque é uma parte da Bíblia, da palavra do Senhor, que tem que se cumprir.
Mas a minha parte, a nossa parte, quando nós falarmos, ora, vem, Senhor Jesus, que haja paz em Jerusalém, Senhor, volta para que o Messias seja revelado a breve tempo lá na nação de Israel, e eles possam dizer, o Messias tão aguardado chegou, e haja conversão da nação de Israel. Aleluia, aleluia. Vamos estar preparados todos os dias, preparados para a volta do Senhor Jesus, não somente na Santa Ceia. Vamos cumprir todas as etapas da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada cristã, aguardando a vinda do Senhor Jesus, amando Israel, orando por Israel, que haja paz em Jerusalém o mais breve possível. Aí sim fará todo sentido quando nós dissermos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar por Israel.